Nós agora vamos abrir o consultório para falar de fungos nas unhas. Quem é que tem fungos nas unhas? Eu tenho, por isso é que eu quis este consultório. Apareceu-me aqui um fungo. Ora, é a nossa convidada, a doutora Helena Todá Brito. É Todá? Ah! Seja bem-vinda. Quem é que tem fungos nas unhas? Posso ver? Porque também aparecem realmente nas unhas dos pés. São mais frequentes. São mais frequentes até do que estes, por exemplo, Sim. podem aparecer nas unhas das mãos. Sim. Qual é a origem dos fungos? Como é que eles aparecem? Por que é que aparecem? Sim, os fungos já existem há milhões de anos na Terra e nós todos os dias temos contacto com os fungos. É normal termos contacto com os fungos. Não? Não se ouve o quê? Não, mas ouvem lá em casa, não se preocupem, ouvem lá em casa, que isso é que é importante. Sim. E, portanto, todos os dias nós temos contacto com os fungos, mas nem sempre há infecção. Portanto, é preciso haver algum conjunto de fatores, um ambiente úmido, um ambiente quente e úmido, uma diminuição das defesas da pessoa para se desenvolver o fungo na unha. Por exemplo agora extravasando um bocadinho para o pé e não propriamente para a unha. O pé de atleta justamente apanha-se através de um fungo e isso é privilegiado ou ele é propagado muito se não tivermos seca bem a pele, não é? Exatamente. O fungo é mais frequente nos pés do que nas mãos, também por causa disso, que o pé está sempre tapado, as mãos estão quase sempre arejadas, os pés estão tapados, transpiram mais, estão ali nos sapatos e, por outro lado, a unha do pé cresce muito mais devagarinho do que a unha da mão. Portanto, isso também vai... Agora, se um fungo não é tratado, pode ser corrosivo para a própria unha, não é? O grande risco dos fungos é mesmo esse, é que se não for no início, numa fase inicial, é muito fácil tratar e consegue-se obter a cura. Se deixar andar, se não tratar devidamente e deixar andar, começa a destruir a unha, pode começar a passar por outros lados do corpo. É muito frequente, por exemplo, uma pessoa que tem fungo nas unhas dos pés, em 30% dos casos, portanto mais ou menos 1 em 3 doentes, também tem fungo no pé, na pele do pé. E depois, às vezes, se formos observar o doente com mais atenção, também tem fungo nas virilhas. É outra localização por causa da umidade e das pregas. Portanto, o grande risco de não tratar devidamente e deixar andar é ele começar a passar por outras partes do corpo. Mas, por exemplo, na unha podemos ver que a unha está a começar a ficar ruída, corroída, a mudar de cor. Por exemplo, no pé como é que se manifesta esse fungo? E nas virilhas como é que se pode manifestar esse fungo? No pé é muito importante as pessoas afastarem os dedos dos pés, coisa que quase ninguém faz, mas devem fazer. E limpar entre os dedos, e não é? Observar. Se estiver assim branco e a deitar uma espécie de escama, é porque tem fungo. Entre os dedos dos pés é um local úmido, a pele não fica seca. Às vezes as pessoas atribuem erradamente a pele seca, mas a pele entre os dedos não fica seca. Se tem escama é porque já tem fungo. E depois no resto do pé... Aliás, pode abrir mesmo greta, não é? Não, mas pode abrir greta, não é? Pode. Que é doloroso. É. No resto do pé manifesta-se também por descamação. Ou seja, muitas vezes as pessoas pensam que só têm fungo nas unhas dos pés e dizem, não ligo, doutora, tenho os pés secos. Mas não são pés secos, é fungo também. E o mesmo tratamento para o fungo da unha é o mesmo tratamento para o fungo do pé? A parte da medicação oral, sim. O de aplicar, não. Nas unhas aplicam-se vernizes, têm capacidade de penetração do antifúngico. Nos pés é um creme. O verniz seria muito agressivo para aplicar na pele. E nas virilhas? Nas virilhas, fica a parte das virilhas também vermelha. Também pormos um verniz? também é creme. Também sim. É creme, não é? Manifesta-se também, essa zona fica vermelha. Muitas vezes as pessoas não valorizam, pensam que tiveram a transpirar ou fizeram uma corrida no sábado, mas não, fica vermelha e dá comichão muitas vezes. Agora, por exemplo, ainda voltando à unha do pé, que muitas vezes fica destruída, fica feia, muda de aspecto, se não for tratado, não vai nascer ali uma unha impecável, pois não? Não, é fundamental tratar. E também é fundamental perceber quando é que o tratamento está a fazer efeito. Ou seja, o verniz antifúngico ou os comprimidos não vão fazer com que a unha que já está alterada fique bonita. Portanto, há pessoas que às vezes ficam desanimadas, já estou a fazer tratamento há 2 meses e a unha continua alterada. O que vai acontecer é a unha que nascer nova a seguir é que vai nascer bonita e vai empurrando a que já estava destruída. Portanto, sim, porque as unhas crescem, portanto, por alguma razão são cortadas. Portanto, para voltar a ficar tudo perfeito vai demorar nas mãos 4 a 6 meses e nos pés 1 ano a 1 ano e meio. Eu posso mostrar, vou partilhar convosco um pouco da minha intimidade. Apareceu-me este fungo e eu não sei como é que realmente me apareceu este fungo aqui nesta unha do polegar. Portanto, nas mãos é muito menos frequente nos pés. Portanto, o primeiro passo é sempre o diagnóstico. Por isso é que a automedicação
É sempre errado. Há muitas Pois. pessoas que Há caem de na consultar tentação. o dermatologista, não é? Sempre. Ou médico de família, ou se assim entender, se for necessário, o dermatologista. O diagnóstico é fundamental, porque em metade das doenças da unha, alterações correspondem a fungos. Portanto, realmente é o diagnóstico mais Até na provável. outra metade? Existem outras doenças da pele, psoríase, lichen plano, podem dar alterações. Pode haver, por exemplo, ser só traumatismo, o que é muito frequente nas mãos. Pode ter sido um traumatismo, ou bateu com a mão, Pode ter ou acontecido. pode causar alterações. São muitas vezes muito difíceis de distinguir. Pode ser, por exemplo, uma reação a um fármaco que esteja a tomar. A situação mais grave será um cancro. Não será o seu caso, não tem aspecto nenhum, Mas isso não quer dizer nada. mas sim. é só para alertar que as pessoas têm que Mas saber isso é muito interessante saber, não é? Pode ser algo grave, portanto, o mais importante é sempre o diagnóstico. E como é que se Primeiro passo. consegue esse diagnóstico? Portanto, às vezes é possível clinicamente, nos casos mais evidentes. Quando não é possível clinicamente e corretamente, devia-se fazer sempre um exame micológico. O exame micológico é o exame da cultura dos fungos, ou então ver ao microscópio se tem fungo ou não. Portanto, nos casos, por exemplo, em que é mais difícil o diagnóstico, tira-se um pedacinho de unha, observa-se ao microscópio óptico e faz escultura. Muito bem, agora vamos aos tratamentos. Portanto, claro que o tratamento está dependente do problema, Sim. não é, que origina o aparecimento do fungo. Há muitas pessoas que optam pelos remédios caseirinhos, o sumo de limão, a tintura de iodo, o vinagre. Sim. Isso está resultado ou não? Não. Portanto, todas as mesinhas que as pessoas habitualmente fazem baseiam-se na tentativa de tentar desinfetar a unha. Portanto, o vinagre, o limão, cria um ambiente muito ácido, muito agreste, e o fungo realmente, em teoria, não deveria proliferar. O betadina é a mesma coisa, podíamos pôr lexívia. Há imensas coisas que se poderia a pessoa pensar para tentar desinfetar. Qual é que é o problema? Realmente a superfície da pele fica desinfetada, só que o problema vai muito mais fundo na unha, ocupa toda a espessura da unha e vai também muitas vezes à matriz. Portanto, não é por desinfetar a parte mais superficial da unha que o problema vai ficar resolvido. Tem que se tratar mesmo com Tratar antifúngicos. via oral, portanto com Sim. comprimidos, Sim. é? Portanto, eu trouxe aqui aquilo que nós habitualmente passamos. Portanto, vamos começar pelo verniz, está aqui um pequenino escondido. O verniz é algo que se usa em todos os casos, praticamente. Vou já utilizar. E já agora, se calhar, eu demonstro como é que é a utilização correta. Está, agora foi fechado com muita força. Mas é para isso que cá está um homem. Claro. Portanto, os antifúngicos existem vários no mercado. Este é um exemplo. Alguns aplicam-se todos os dias, outros aplicam-se só uma vez por semana. Esse, por exemplo? Este aqui é daqueles que se aplica todos os dias. Portanto, primeiro passo, sim, pode. Mas quero ir mostrar como é que se faz corretamente. Então pode ser? Então vá, ainda bem que eu tinha este fungo. Vamos começar já o tratamento. Portanto, limpar bem a unha, secar bem. E depois, o tratamento é, primeiro põe-se na unha toda. E depois, alguns antifúngicos, nunca esquecer o bordo livre da unha. Esta é uma parte muito importante, muitas vezes as pessoas esquecem. Portanto, a parte livre da unha também deve ser tratada, que é um local frequente de acumulação de fungos. Os hidrossolúveis, como é este caso, também se devem aplicar na pele em redor. Portanto, este aqui já não tem verniz. Portanto, é mesmo de propósito na pele à volta. Uma vez por dia? Sim, todos os dias. Existem outros que só se aplicam uma vez por semana e nesse já não está indicado pôr na pele à volta. Mas este, como é hidrossolúvel, ajuda a pôr na pele à volta também. Portanto, a aplicação em toda a unha, no bordo livre e também, neste caso, na pele à volta. E ao mesmo tempo toma-se um comprimido? Este aqui, a maior parte dos casos, vai já tomar a maior parte dos casos, o verniz só não é suficiente. Pois. É só naquelas fases muito iniciais que não atinjam a matriz, portanto, se for aqui só na pontinha, poderia ser eficaz. Neste caso, como já está mais avançado, não seria eficaz. Na maior parte dos casos, é essencial acrescentar a medicação oral. Sempre, obviamente, só com indicação do médico. Nunca tomar sem indicação. Não tem contraindicações? Tem várias contraindicações, tem vários efeitos adversos possíveis, Por exemplo? tem várias interações medicamentosas, Pois. alterações a nível do fígado, pode dar tonturas, mal-estar. Já não quero. Por isso é que tem que ser avaliado caso a caso, ver o historial do doente e escolher o antifúngico indicado. Em alguns casos é preciso fazer análise ao sangue regularmente. Portanto, isto não é para fazer ao calhas, é só com indicação. Sempre com a indicação do dermatologista. Exatamente. E agora, além destes dois, são tratamento propriamente dito, Sim. É fundamental numa infecção das unhas dos pés fazer também a remoção da unha que está infectada. Isto porquê? Porque essa porção da unha que está infectada é um reservatório de fungos, que vai estar ali a acumular fungos e só atrapalha o tratamento. Então, o que é que nós devemos fazer? Tentar cortar o mais quentinho a unha sem magoar.
Além de cortar a unha, antigamente às vezes fazia-se a evolução, tirava-se a unha. Agora já não se faz, isso é muito traumático. Porquê? Porque agora temos no mercado outras possibilidades, nomeadamente cremes com ureia, a 40% ou 50%, existem vários no mercado. E o que é que ele vai fazer? Ele vai amolecer a unha e facilitar a remoção. Não se faz em todos os casos. O que ele se faz é naqueles casos que a unha está muito espessa. No seu caso, por exemplo, não teria indicação. Nós vamos demonstrar como é que se aplica, para as pessoas lá em casa perceberem. Portanto, o que se vai fazer é tira-se um pedacinho de pomada com ureia e depois aplica só na pressão da unha. Ponha tudo. Vamos pôr só na unha que está alterada. Pronto. Isto aplica-se depois da higiene, obviamente. Uma vez por dia. Uma vez por dia. E depois, a seguir, os adesivos. Pode ser um adesivo que a pessoa tenha em casa ou então, às vezes, já no mercado, produtos já têm o adesivo. E vamos tapar. Isto porquê? Porque se fizer só assim não vai fazer efeito suficiente. Vai para os lençóis da cama, não vai fazer efeito. Então, a pessoa aplica um adesivo por cima, portanto, pôs a pomada, aplica um adesivo, com licença, e tapa. Você até parece que tem aí um problema enorme. E pronto. Mas estes adesivos também são bons. Estes são bons. São sim. muito bons. Eu fico com isto tudo. Isto para quê? Isso é para limar a unha. Ou seja, deixa-se atuar a noite toda. Sim. No dia a seguir, no banho, tira o adesivo e com uma lima que tenha, raspa a parte que foi amolecendo. Isto é um procedimento que demora 2 a 3 semanas, porque a unha é... Claro, é mais espessa. E, portanto, ao longo de 2 a 3 semanas, todos os dias pôr isto, amolecer a unha e ir raspando a unha. E assim é uma forma muito mais suave e atraumática de atirar a parte da unha que está espessa. Depois da unha já não estar tão espessa, então o verniz vai fazer muito mais efeito. Mas salientar que isto é só para ajudar ao tratamento. Dê um beijinho no dodói. Não gostou nada. Era o que fazíamos quando éramos miúdos. Pois era. Doutora, diga. Deixa-me só dizer, posso dizer então o último? Pode, que já estamos mesmo no fim. O outro tratamento que nós indicamos muitas vezes é um pó antifúngico. A ideia é prevenir as infecções recorrentes. Isto porque é muito frequente. Então, mas as pessoas estão esse constantemente a ter infecções nas unhas dos pés. Ou seja, este é um pó, vou só demonstrar como é que ele vem, que se aplica nos sapatos e nas meias. É um pó, parece pó talco, e aplica-se nos sapatos e nas meias para evitar que o fungo prolifere. Muito obrigado, Sra. Doutora. Ficaram esclarecidas. Vamos fechar por hoje o consultório. Façamos aqui uma brevíssima pausa e já voltamos ainda para concluirmos a primeira parte. Até já. Obrigado. Não sabia.